Exercício 20. Tá falando, né? Y igual a 6 menos 4x menos x ao quadrado e y igual a 3x mais 18. Aí estou perguntando se esses gráficos se interceptam na janela retangular que a gente está observando aqui e se se interceptarem, quantos pontos de interseção eles possuem. Bom, então a gente vai lá para o GeoGebra para analisar esses pontos, correto? Então no primeiro gráfico nós vamos ter y igual a 6 menos 4x menos x ao quadrado. Ok? Gerou esse gráfico aqui, vou dar uma ampliada. Uma parábola com concavidade voltada para baixo devido ao menos x ao quadrado. E está aí. E o segundo gráfico é y igual a 3x mais 18. Bacana. E de cara a gente já consegue ver que existe uma interceptação aqui em dois pontos distintos. E vamos colocar aqui, ó, configurações. A janela que ele nos deu é menos 6 e 2. Menos 6 e 2. Menos 5 e 20. E 20. Vejam só. Sim, nós temos dois pontos de interceptação, né, na janela, e a janela realmente mostra esses dois pontos. Vamos tirar um print aqui. Vamos levar-nos para o nosso quadro. Então, respondendo aqui, os gráficos se interceptam na janela retangular dada? Sim, né? Sim, se interceptam. Tá aqui, ó, os dois pontos aqui, certo? E se eles se interceptam, quantos pontos de interseção eles possuem? Aqui o GeoGebra já nos mostrou que eles possuem dois pontos de interceptação. E uma coisa interessante é que a gente consegue descobrir exatamente em qual momento de x aqui esses dois gráficos se interceptam. Como que a gente consegue descobrir isso? Se nós pegarmos o primeiro gráfico e o segundo gráfico e fazermos uma igualdade entre eles, por exemplo, seria dizer que 6 menos 4x menos x ao quadrado, ele é igual a 3x mais 18. O que isso aqui está falando? Está falando que o f de x, né, para essa primeira função e o f de x para a segunda função, eles têm que ser iguais. Verdade, porque na hora que você puxar aqui para o eixo y, esses dois pontos são os pontos de concordância entre eles, de interceptação entre eles, eles geram o mesmo f de x. Então o que isso aqui vai fazer? Vamos organizar essa função aqui. Menos x ao quadrado, aí vai ficar menos 4x, o 3 passa para cá, negativo, menos 3x. O que eu vou tentar descobrir aqui? Para a gente pegar as duas raízes dessa situação aqui, eu vou igualar isso aqui tudo a zero, tá? Aqui é menos 7x, menos 7x, menos 3x passa para cá com menos 4x, menos 7x. E aí eu tenho 6 positivo, 18 passa para cá negativo, vai ficar igual a menos 12. Isso tudo igual a zero, para a gente poder pegar essas duas raízes importantes que a gente vai obter aqui. Bom, utilizando o Bhaskara aqui, nós vamos ter que delta vai ser igual a b ao quadrado, 49, menos 4, que multiplica o termo do A e o termo do C. Então, menos 4 vezes menos 1, 4. 4 vezes menos 12, menos 48. Então, logo, o nosso delta vale 1. Agora, vamos pegar os valores das raízes, certo? Vai ficar menos b, então, menos b, que aqui no caso é menos 7, vai ficar mais 7. 7, com mais ou menos a raiz de delta, quem é delta é 1, então mais ou menos 1, sobre 2 vezes o a. O a vale menos 1, então vai ficar menos 2, certo? Então, daqui
nós vamos gerar o x' e o x duas linhas para a gente descobrir quais são esses valores. Para x' a gente vai usar o valor positivo inicialmente. Então 7 mais 1, 8. Sobre menos 2, teremos menos 4. E o x duas linhas vai ser 7 menos 1 dá 6. Sobre menos 2 é igual a menos 3. Então, menos 4 e menos 3 são as raízes que nos dão nessa equação que a gente colocou como igualdade. E vejam só uma coisa que interessante. Menos 4 de x está aqui, e é exatamente o ponto que a gente tem com a concordância. E o menos 3 de x está aqui, é o segundo ponto que nós temos nessa concordância. Beleza? Então, bora para o